Bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje eu recebo André Luiz Hernandes Pantoja, neurocientista, e vai nos falar sobre a ciência dos sonhos. Bem-vindo, Pantoja. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Primeiramente, meu amigo, eu queria que você falasse sobre sua pesquisa. Quais suas fontes, inspirações, o que lhe levou a trabalhar essa ideia dos sonhos, principalmente tendo como base o pensamento de Sigmund Freud. Certo. Como costumo dizer, há um paradoxo de ideias seculares, posso dizer, em relação à filosofia e à psicologia. Então, hoje tem muita gente que é da psicologia ou está na faculdade e acha que Freud, por exemplo, como você citou, era psicólogo. Não, Freud era um médico, especializado em neurologia. Ele tinha amor à neurologia, ele tinha amor a saber o que estava na caixa de Pandora, que era o cérebro, era o encéfalo. Então, Freud, desde novo, desde que ele entrou na graduação, ele gostava de desenhar anatomia. Então, foi aí que ele começou a descobrir que algumas coisas não tinham respostas macroscópicas, e sim microscópicas. Então, ele começou a pensar nos transtornos psiquiátricos. E aí se juntou com o Charcot, com aquela turma toda legal, Alzheimer e tudo mais, e estudavam isso. E o que era isso estudar? Era filosofia. Você ser cientista, é só você pensar. Se você é capaz de pensar, raciocinar, discutir, debater, você é um potente cientista. E é isso que a nossa sociedade, a nossa humanidade, a nossa comunidade faz que a gente perca na nossa infância. Fala assim, você não pode fazer isso, faça isso. Então isso acaba castrando a nossa ideia. Então desde novo eu sempre gostei muito de perguntar, debater e discutir. É claro que fui influenciado pela minha família, que também é pesquisadora, meus amigos também. E na graduação eu já conhecia o meu orientador, que era Siddhartha Ribeiro. Ele gostava muito já de trabalhar com sonhos, sono e sonhos. Isso no Rio de Janeiro. E ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, e eu estava na época de graduação ainda. E quando foi 2004, ele falou assim, André, a gente está voltando para o Brasil. Eu e mais outras pessoas, que essa era a utopia científica naquela época. Porque você se formava e na sua banca de TCC já estavam algumas pessoas de outros países para te levar, que nem futebol. Eu estava os olheiros ali para falar, aquele ali eu vou chamar ele para fazer um mestrado comigo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Então ele falou assim, a gente quer parar com isso. Então, em vez de a gente mandar pessoas para fora, a gente traz o pessoal que está de fora, está desesperado para voltar para o Brasil, e traz eles de volta para cá. Esse foi o intuito do Instituto, quando ele veio aqui para o Brasil, voltou. E aí, quando a gente voltou aqui em 2004, eu cheguei em Natal aqui, na verdade, em 2005, mas esse sonho já estava em 2003, 2004. E quando a gente chegou aqui em 2005, Siddhartha falou assim, o que a gente vai trabalhar? Você aceita um desafio? Eu falei, qual é o desafio, professor? Trabalhar com sono e com sonhos. Então, eu tenho a formação de fisioterapeuta, mas sempre amei a anatomia, sempre amei a fisiologia. E eu falei assim, tá, mas por quê? Então, a gente tem nossa Bíblia, neurociência, que é de Eric Kandel, que são os fundamentos da neurociência, das neuros aplicadas. E o capítulo é muito pequeno de sono e de sonhos, é quase nada. Ele falou assim, olha, tem quase nada. O que hoje a gente tem é muito empírico. Eu quero transformar isso em número. Então a gente quer sair dessa parte humana e levar para todas as áreas. A gente tem que ouvir o que é isso, o que é um médico falando, o que é um físico falando, o que é todos os profissionais juntos. Então isso foi grande, a gente brinca até hoje, e hoje tem pessoas que acabaram do doutorado, pós-doc, estão em outros países. A gente fala que ali foi a Sociedade do Anel, onde vários profissionais se uniram, físicos, engenheiros, químicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, biólogos, todos para falar, discutir, debater sobre o cérebro, o que isso pode ocasionar. Então, o que a gente via muito naquela época, tinha muito pouca coisa, muito pouco artigo publicado, cientificamente comprovado, de para que serve sono, para que servem os sonhos. O sono é fundamental para alguma coisa, o sono é para repousar, então o dormir é repousar, eu vou descansar, vou dormir. Eu não sonho, eu nunca sonhei, eu não tenho sonho nenhum. Então, você via que lá em 2005, 2006, quando a gente começou a fazer esse namoro para tentar estudar, ainda tinha essas indagações que perpetuam até hoje na nossa sociedade. Então, uma coisa que eu falei no início da minha dissertação de mestrado, a primeira coisa que eu escrevi foi uma historinha que hoje acontece,
Então hoje a mãe briga com a menina de 14, 13 anos, 13, 14 anos, que ela não escreveu o que aconteceu no diário dela. É o diário que você escreve coisas durante o dia que aconteceu com você, né? E ela, nessa historinha que eu inventei, a menina estava falando com a mãe, mamãe, eu sonhei com um negócio hoje. Eu sonhei com uma coisa hoje. Mãe, não quero saber que você sonhou não, escreve o que aconteceu hoje no seu colégio. Mas mãe, eu tive um pesadelo. Não importa, isso é sonho, não funciona. Então assim, na nossa nova sociedade, nós também largamos de mão para os sonhos, né? Quem tem tempo para escutar o sonho de um filho e querer entender por que ele sonhou com aquilo, por que aquilo está incomodando ele várias noites, né? Então essas indagações do sono e do sonho, isso despertou nossa mente e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito aqui no Nordeste, mostrando essa parte também, que a pesquisa sendo bem feita e bem regularizada, ela pode ter um nível altíssimo em qualquer lugar no mundo, né? E eu tenho orgulho de dizer que junto com o Siddhartha a gente conseguiu abrir essa linha de pesquisa onde tem vários pesquisadores hoje trabalhando doutorado pós-doc nisso, no estudo do cérebro. Muito interessante. E a questão do sonho, ela é fascinante porque é uma coisa muito presente. Todo dia dormimos e, segundo o que eu percebi no seu artigo, ao que parece, todo dia também sonhamos. Isso. Sempre sonhamos, embora muitas vezes não nos lembramos ao acordar, isso acontece de fato. Então, antes de chegar na experiência propriamente dita, que seria aí o cerne, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a falta de sono. Qual o problema que pode ocorrer? Porque hoje, como você falou, a gente vive num mundo assim que dormimos menos, né? Muito trabalho, um mundo muito atribulado, o tempo é curto, então no fim a gente acaba tendo poucas experiências de sono e de sonho mesmo. Então o que isso poderia prejudicar na nossa vida nesse sentido? Esse é um ponto muito interessante. Eu sempre escuto essa pergunta, acho que todos que trabalham com isso escutam essa pergunta, né? Porque quando a gente começou a estudar isso, a gente teve que estudar muita fisiologia e principalmente muito memória. Né, que a gente queria sempre fazer essa relação, a gente sempre considerar por alguns artigos que tinha essa correlação direta do sono com a memória. Né? Então, muita gente fala assim, mas quantas horas por noite eu tenho que dormir para ter um sono bom? Eu só durmo 2 horas, eu só durmo 3, eu nunca durmo direito. E aí tem várias perguntas que vão também colaborando com isso. Porque o que acontece? Nesse mundo também atual, contemporâneo, modernizado, as pessoas sempre dizem para as pessoas, você não vai dormir para quê? Né? Dormir é coisa de quem não tem nada para fazer, né? Vai estudar, vai trabalhar, o negócio é ficar acordado. Tanto que as drogas novas são as drogas que te deixam acordado, né? Verdade. Mas aí começou a acontecer uma situação que é a morte da nossa espécie. Então tem muito acidente de carro por causa de sono, porque o sono é uma coisa que não é que nem álcool. O álcool você consegue dirigir e chegar em casa. O sono você apaga e acabou. É como se apagasse teu interruptor. Você só acorda em outra vida talvez, ou no hospital. Tá certo? Então, assim, e várias doenças começaram a acontecer, doenças novas, né? Então, insônia hoje é uma coisa muito grave. Não é uma coisa que nem antigamente, não, você está preocupada, daqui a pouco dorme, toma um suquinho de maracujá. Não, hoje é preocupante. Né? Você ficar em privação de sono, tem uma patologia, crimes, uma doença. Tem crimes acontecendo por causa disso. Porque a pessoa fica, né, com aquela deficiência cronobiológica, né? Então começou a acontecer um monte de doença nova, como nova, ninguém sabe o que fazer. Então hoje tem uma especialização muito nova na medicina, que é a medicina do sono, ou seja, teve que ser criada uma especialização para tratar desses pacientes. Né? Hoje o dado mais atualizado da Organização Mundial de Saúde diz que 40% da população mundial tem problemas do sono. Impressionante. Né? Então isso pode estar até explicando a causa enorme de estresse que nós estamos vivendo. Porque talvez você não tenha um transtorno, mas como você é meu irmão, como ela é minha esposa, como ela é minha filha, eles estão tão estressados que isso me incomoda também. Isso faz com que eu traga também esse problema. Verdade. Né? Então, em relação ao sono, como eu falei antes, as pessoas achavam assim, você vai dormir para descansar. Né? Então, isso até na década de 40, 1940, isso era uma regra. Vai descansar, vai dormir. Até que começaram a descobrir... inventaram um aparelho, que é o eletrocefalógrafo, né, que faz o eletrocefalograma e registra as atividades cerebrais corticais. E aí descobriram, por acaso, né, a ciência se faz muito por acaso, o pesquisador estava dando uma aula e queria saber só se as crianças estavam prestando atenção no que ele estava fazendo.
Então ele colocava alguns eletrodos nas crianças e dava sua aula. O que ele queria ver depois? Queria ver o quanto o olho se mexia para um lado e para o outro, quando ele esperava que aqueles olhos iam ficar parados, né? Mas tinha uma criança assim na frente que estava dormindo. Ele falou assim, acabou minha pesquisa, essa criança eu vou ter que tirar depois, né? Agora, a sorte para nós, para a ciência, para a humanidade, é que aquela criança era filho dele. Quando ele chegou em casa e viu todos os registros, uma criança, ele esperava o quê? Que das 10, uma estava diferente, não é isso? Quando ele olhou, as 10 tudo igual. Ele falou assim, não, mas está errado, eu vou ver quem foi. Aí pegou ele lá, igualzinho, o cérebro ativado. Ele falou, não é possível, não está descansando? Aí, como era filho dele, ele conseguiu registrar isso toda noite, o filho dele. E aí que ele descobriu que durante o sono, durante essas 6, 8 horas de sono, além do registro, além de ter várias fases, além de ter fases sincronizadas e desincronizadas, o que não se achava antes, achava que era uma fase única, o sono inteiro, né? Além de ter essas fases todas, tinha uma fase que era muito parecida com você agora e comigo na vigília. Muito parecida. E aí o que ele fez? Tinha alguns relatos de alguns pesquisadores antigos, né? E na hora que ele começou a mexer o olhinho dormindo, né? A gente vê muito isso em recém-nascido, que tem uma grande produção de sonhos, e quando ele acordou o filho, ele percebeu que estava sonhando. Então foi aí que ele descobriu, nesse momento, um momento histórico, né? Que existia uma fase diferente nessas 8 horas, que era idêntica, quase idêntica, à vigília, que ele chamou de sono REM. Que é sono do movimento rápido dos olhos. Como o francês fala, o sono paradoxal. Por quê? Porque é paradoxo a vigília. Quem olha ali parece que a pessoa está acordada, mas a pessoa está em sono profundo. Né? Entendi. E talvez o estágio mais profundo do sono. Isso é uma grande discussão. Né? Acho que menos de 2 anos atrás, a Organização Mundial também de Polissonografia, né? Eles tiraram um estágio, que seria o estágio de sono profundo, que antigamente era estágio 1, 2, 3, 4 e REM. Né? Então, o 3 e o 4, que é o sono profundo, eles eram muito parecidos, então eles botaram em um só. Então, ficou 1, 2, 3 e REM. Então, o sono profundo é o arcabouço do sono REM. Você pode ter sonhos na fase não REM, que a gente chama, né? Então, tem a fase não REM e a fase REM, que são dos sonhos. Mas é lá no sono REM que você tem os sonhos mais coerentes, os sonhos com mais significado, os sonhos que talvez... Com uma nitidez, no qual você é aquele sonho que a gente brinca nos bastidores da ciência, é aquele sonho que vai salvar a sua vida. Então, é aí que você fala isso que Freud, na época dele, não entendia muito bem, e não é não entender por ele ser uma pessoa altamente ignorante nisso, não, porque ele não tinha material na época para trabalhar com isso. Né? Então, essa parte, tanto que essa parte da inconsciência, do subconsciente, hoje, eu até falo isso para o Siddhartha, se ele estivesse vivo hoje, ele teria outro termo em relação a isso. Né? Então, a gente vê muita coisa hoje nos sonhos que é vital para a gente. A gente fala na biologia, nós não, os biólogos, né? Eu sou fisioterapeuta, mas os biólogos dizem que na evolução da nossa espécie, ou de qualquer espécie, aquele comportamento que para, ele some. Ele não continua. Só continua conosco até hoje o comportamento que é vital para a nossa sobrevivência. Entendi. E os sonhos estão presentes hoje na gente. Né? Igual o surfista lá que está lá e vem um tubarão e come a perna dele. Por que esse surfista toda noite ele tem o mesmo sonho? Isso é uma coisa que não tem função nenhuma para ele. Como ele tem toda noite o mesmo sonho? Como se esses sonhos, como alguns pesquisadores falam que são, não, isso aí não serve para nada, é uma coisa aleatória. Se isso é aleatório, como uma pessoa consegue ter sonhos a semana toda com aquilo? Como um aluno que vai fazer prova tem sonho que perdeu a prova? Tem um sonho que chegou atrasado na prova? Não, o aluno chega assim, ai meu Deus, sonho que perdeu. Aí quando ele olha no relógio, está na hora certinho para ele ir. Como é que o sonho, né? Tem vários relatos. Né? Tem sonhos de pessoas que estão no incêndio e sonharam que está quente e acordou no meio do incêndio e se salvou. E sonhos históricos, aí que é a parte, eu acho, mais legal dos sonhos. Tem estudos hoje no Instituto que trabalham com esse tipo de sonho, que é o sonho lúcido, né? Então, é o sonho que você tem consciência que está sonhando durante essa fase. Né? As pessoas que têm esse sonho, são pessoas que estão voando ou estão viajando, acordam em êxtase e conseguem trabalhar com esse mecanismo neural. Né? E várias pessoas têm relato, por exemplo, o Paul McCartney diz que Yesterday foi durante o sonho. Né? Salvador Dalí, perguntava para Salvador Dalí, como você faz esses desenhos tão bonitos, tão
complexos. Ele fala, é muito simples. Eu sento, eu boto uma bacia de prata no chão e fico uma colher no dedo. Quando essa colher cai e faz barulho, eu acordo e desenho o que está na minha cabeça. Né? Então a gente tem vários relatos, a tabela periódica, Dimitri falou que foi durante o sonho, né? O anel de benzeno também foi durante o sonho, e o mais famoso de todos, que é uma coisa que a gente discute muito hoje em dia, que foi a forma do DNA, né, de Francis Crick, que ganhou o prêmio Nobel. Ele no prêmio Nobel ele diz, eu via dois dragões, duas serpentes se entrelaçando e desenhei o DNA. Então, são coisas que estão cadastradas, homologadas na nossa sociedade e até hoje tem gente que não dá valor. Isso é triste. Impressionante mesmo. Pantoja, é o seguinte, vamos falar sobre a experiência em si, a experiência que você realizou em si. Me conte como foi o procedimento e quais foram as suas descobertas ali, tendo como base talvez ali o pensamento de Freud, mas aplicando isso de uma forma... Certo. Então, nós chegamos a uma fase da pesquisa científica que nós temos que quantificar os números. Né? A filosofia, eu acho que ela é essencial para nós termos os insights, as ideias novas, trabalhar com as situações, problemas, mas nós temos que comprovar. E algumas coisas dão para comprovar. Outras coisas, é claro, que vão perdurar gerações até alguém chegar perto de alguma coisa. Né? Mas nesse caso, a gente conseguiu simular uma situação que nós poderíamos mostrar que esses pesquisadores antigos, como Freud, era um pesquisador, era um neurocientista, né? Esses pesquisadores antigos estavam certos nas suas teorias. Né? Então, será que as pessoas sonham toda noite? Se sonham, será que esse sonho tem alguma relação com o que ela passou no dia? Ou é uma coisa aleatória? Você vai sonhar com... não, eu não sonho nada que aconteceu comigo, eu sonhei com um elefante branco. Não tem nada a ver com o que eu passei. Né? Tem muita gente que relata isso. Será? Então vamos fazer o experimento. Então o que nós fizemos? Natal trouxe uma surpresa benéfica para a gente, porque é uma cidade muito calma. Eu sou do Rio de Janeiro, uma cidade mais turbulenta. Né? Então a gente tem que fazer alguma coisa para esses sujeitos que fizesse uma interferência no sonho, para a gente pudesse fazer uma correlação do que ele sonhou com a realidade dele. Né? Então, por exemplo, Natal é uma cidade muito calma, como falei, então era fácil a gente fazer alguma coisa violenta e que talvez aquela coisa violenta, como não está no seu dia a dia, fosse por causa disso que você sonhou. Então o que a gente pensou, vamos fazer um jogo, né? Vamos usar um jogo, mas não pode ser um jogo muito complexo, tem que ser um jogo simples, porque várias pessoas vão participar, e não só jogadores. Então a gente pegou um jogo comercial chamado de Doom, né? Que quase todo mundo conhece, da nossa cidade pelo menos. Um jogo violento. Um jogo bem violento e bem básico. Você não precisa fazer muita coisa. Você precisa fazer vai ali no tecladinho, botão de tiro, acabou. Você precisa fazer duas coisas básicas. Lutar ou correr. Lutar, matar ou correr e fugir. Básico. Isso é o básico da nossa vida. Né? Numa situação de estresse, ou a gente corre ou a gente briga. O ser humano consegue ficar parado, que é uma coisa também não biológica. O interessante do Doom, só um detalhe, é que ele tem um ambiente em 3D. Tem. Então você tem um envolvimento ali. Isso. Porque além dessa questão, tem a questão da orientação espacial, que é muito especial nos sonhos também, durante o sonho dos sonhos. Então a gente queria, porque a gente tem que fazer uma estratégia que você acarrete você alguma parte do cérebro, essa questão biológica vital, mas também é coisa, como posso falar, de hoje, que é a questão da orientação espacial. Então são vários aspectos envolvidos no jogo, que é um jogo simples, com 2 botões, né, que você consegue envolver várias questões, né, de buscar munição, de buscar uma coisa para ter mais um life, que a gente chama de sobreviver, né, e passagens secretas, que isso é uma coisa também muito legal que a gente trabalhou. Então a gente fez isso tudo. Isso, você falou da simplicidade, mas ao mesmo tempo o jogo tem uma complexidade, porque é labiríntico. Né? Isso. E isso que é o legal, porque você bota um sujeito que nunca jogou esse jogo, então a gente tinha vários tipos de pessoas, homens, mulheres, quem já jogou, quem nunca jogou, quem gostava, quem não gostava. Então a gente pegou toda essa população e colocamos num artefato que é simples, e isso é ajudar a pessoa a jogar. Tá certo? Então, jogando, estando dentro desse jogo, que é um jogo que você se coloca na pessoa, tanto que as pessoas falam, eu morri. Não, você não morreu, foi o personagem que morreu. É isso, mas a pessoa ela se adapta ao jogador. Né? E a gente previa assim, não, se essa pessoa sonhar hoje, a gente espera que seja com o jogo. Né? Então, foi um experimento muito fechado, porque foram 2 noites consecutivas. Né? A primeira noite você chegava lá,
E a gente só colocava o eletrocefalograma para ver como era seu sono durante a noite. Então, cada um tem uma individualidade biológica. Você não é igual a mim, que não sou igual a ninguém que está nos vendo em casa hoje, né? Todos nós somos diferentes. Então, talvez você goste de dormir 8 horas da noite, eu gosto de dormir 4 horas da manhã. Então, sendo assim, a pesquisa tem que ser para você. Então, se você começa a dormir 8 horas, você chegava lá no instituto 6 horas da noite. Essa questão da individualidade é muito importante. Tem que ser. Se não tiver isso, eu acho que os prêmios que nós ganhamos, os congressos que nós fomos, a produtividade que nós tivemos foi em relação a isso. Estudar a individualidade de cada sujeito Direcionar a pesquisa para a singularidade existencial de cada um. Isso. Então, a gente viu uma noite só para isso, para mapear o sono da pessoa, e na segunda noite, a pessoa vinha para jogar a tarefa. Então, o que essa pessoa fazia? Ela jogava o Doom, né? Quando acabava de jogar, já estava na hora que ela geralmente dorme, ela já ia dormir, e lá, depois de algumas horas, um pouquinho antes de acordar, a gente pegava o último REM da pessoa, que é o mais forte, que tem meia hora, 20 minutos, meia hora de duração, e a gente acordava esse sujeito e perguntava para ele: oi, o que está passando na sua cabeça? E aí, o que rolou, né? O mais impressionante, que algumas pessoas sabem, mas ninguém dá valor, né? Quando você vai dormir, a gente tem o que chama de latência do sono. Né? Você tem aquela parte que você está meio assim para entrar em sono. Né? Parece que isso também existe pós-sono. Né? O que tivemos? Isso era muito bom, é um estudo muito bonito, porque tem tudo filmado, tudo gravado. Né? Você via as pessoas, parecia outra pessoa quando estava acordando. Até a voz. Eu mostrava para algum sujeito depois, que ele não acreditava que tinha falado aquilo. Eu falei: ó, está aqui gravado. Ele: mas essa voz não é minha. Essa voz é diferente. Então, até a pessoa não se reconhecia. E a pessoa falava: olha, eu estou aqui no lago, o monstro está correndo atrás de mim, eu não posso falar agora. É como se eu estivesse entrevistando a pessoa dentro do sonho. Ainda mas não é, dentro da situação. Mas aí vem o filosófico. Né? No EEG, o paciente está acordado. Mas o discurso, eu estou sonhando que estou numa... Então, isso que é o legal. E o que a pesquisa mostrou, que foi bonito nessa questão de Freud, né? A gente viu que todos os pacientes sonharam. E a grande maioria sonhou com o jogo. Então, isso para a psicologia, para a neurociência, acho que para a humanidade, isso é muito bonito, que mostra que você tem que dar valor mais ao que você tem, né? Estudar mais, se conhecer mais. Então, não adianta falar assim: você perdeu o dente, sonhou que perdeu o dente, alguém vai morrer. Então, vai ter uma chacina. Isso é uma crendice, né? Então, assim, não existe o livro dos sonhos, existe o seu livro. O filme é seu. O diretor é você. Sim. Só você sabe o que significa aquilo. Por isso que em muitos casos eu vejo que não é bom nem você saber que você sonhou. Né? O que é desejo para você? O que é vontade para você? Qual é o seu medo? Talvez só você é bom saber. Tá certo? Então, assim, e na relação da pesquisa, que é o grande finale que a gente fala, nós conseguimos, como a gente fez o eletrocefalograma, né? Nós conseguimos mapear os sonhos. Teve um estudo novo agora, bem novo, de um grupo japonês, que eles fizeram um estudo com ressonância magnética funcional, onde eles colocaram algumas imagens e acertaram o conteúdo do sonho das pessoas. Nós fizemos esse estudo, apesar de ser muito desgastoso, né, muito trabalhoso, você fazer individualmente para cada um, em vários sujeitos, né, e usando o EEG, que é uma máquina não tão cara como uma ressonância magnética, nós conseguimos mapear que aquela pessoa, então lá, ele estava lá jogando o Doom, quando você joga o Doom com uma mão, ele vai ativar uma área específica do cérebro. Isso na vigília, né? Mas isso foi uma coisa bem sem querer, que a gente conseguiu ver graças à ciência. Né? E aí, quando a pessoa dormia, aquela área foi se modificando, e quando a pessoa entrou em REM de novo, a área ficou muito mais forte. E aí, quando a pessoa jogou de novo, a área foi ativada mais forte ainda. Então, isso foi muito emocionante quando a gente viu. O que a gente queria ver é óbvio, que a gente queria ver uma coisa parecida, mas não queria ver do jeito que a gente viu. E isso mostra eletrofisiologicamente que Freud estava correto. Então, hoje a gente pode falar que a gente não estuda só o livro Interpretação dos Sonhos, né, que ele escreveu em 1900. A gente entende o que ele quis dizer. E muita coisa que ele quis dizer está certo, está correto. Muito bem. Realmente
impressionante, muito interessante. Teria como a gente conversar por horas sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Pantoja. Queria lhe agradecer pela sua presença. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.